E aí, tudo bem? Como é que você tá? Vamos lá. No vídeo de hoje, eu quero comentar uma coisa que aconteceu em uma mentoria que eu acabei de sair aqui, né? Uma mentorada individual minha, onde a gente estava conversando um pouquinho sobre produção de conteúdo e, na verdade, a gente foi além. A gente começou a conversar o como que as pessoas, e especificamente ela, né, obviamente, estão e como ela está ofertando, né? O como que ela leva esse tipo de comunicação para o público dela. Como é que ela pega o produto, né? Por exemplo, essa caixinha aqui, como é que ela comunica isso para as pessoas? E eu vou usar nesse vídeo aqui uma estrutura que eu, inclusive, eu usei na mentoria também, que eu aprendi com o Rafael Sanson, né? É uma estrutura, eu não vou conseguir mostrar nesse vídeo, mas é basicamente uma estrutura onde ele mostra uma comunicação que vai do direto até o indireto, né? O que ele chama. E do lado que ele fala direto, é basicamente uma comunicação onde você é mais agressivo, digamos assim. É o que nós chamamos hoje de mala direta, né? Quem usava muito isso era o Claude Hopkins, né, que é um famoso copywriter, o David Ogilvy também. Essa geração de copywriters que usavam a copy, né, a escrita, para promover e vender. Basicamente isso. Eles tinham um produto que eles precisavam vender, por exemplo, um boné, e eles não pensavam em, por exemplo, branding, em educar o público, em alguma coisa do tipo. Eles pensavam simplesmente em oferecer aquele produto de uma maneira mais direta possível e que a venda acontecesse de uma maneira mais rápida possível também, tá? Hoje, né? E basicamente, né, isso é uma coisa que acontece dentro do Instagram, dentro do YouTube. A maioria das pessoas que produzem conteúdo, que vendem algo, elas foram ensinadas a vender dessa forma, né? Eu fui ensinado a vender dessa forma. A maioria dos cursos antigos, né, os primeiros cursos que apareceram na internet, né, de marketing digital, de vendas, de produção de conteúdo, são, no fundo, né, essa conclusão eu só consegui chegar depois de estudar bastante e de tomar as minhas conclusões, mas eu percebi que esses primeiros cursos que moldaram basicamente o mercado digital, eles utilizavam e ensinavam essa comunicação de mala direta, né, que é uma comunicação que você informa, onde você pega uma coisa, um produto, e você informa aquela coisa para a pessoa que está te vendo do outro lado, né? Então você pega, informa e demonstra o produto. Você só simplesmente foca na venda, né? Inclusive a gente pega aquele livro Princípios da Propaganda, se não me engano, do Claude Hopkins, é um livro azulzinho, e uma das lições que ele coloca nesse livro é que um publicitário, um copywriter, ele no fundo é um vendedor. Então é assim que essas pessoas se enxergavam e foi assim que os primeiros cursos, como eu disse, de copywriting, de produção de conteúdo, de qualquer coisa, de comunicação de forma geral para a internet, né, o curso de marketing digital, foi nessa linha de raciocínio que eles pautaram o que eles ensinavam. E foi assim que eu aprendi, inclusive, né? A minha comunicação antiga, né, antigamente, era uma comunicação muito direta mesmo, no sentido quase de informar o que eu estava vendendo. Eu não precisava falar tipo, esse produto aqui, ele tem um benefício tal. Isso ainda, né, esse tipo de comunicação de benefício, ele entra mais na questão de informar. A comunicação contrária a essa, né, que é aqui que a gente entra no X da questão desse vídeo, que é uma comunicação mais de educar a pessoa. E como que a gente faz para educar? A gente se comunica de uma maneira mais indireta, né? E o que é se comunicar de uma maneira indireta? É, por exemplo, você pegar um carrossel, onde ele pega um problema do público-alvo, daquela pessoa que está tratando, e ele não dá uma lição, um passo a passo, algo muito direto. Ele conversa sobre aquele assunto, ele dá um aspecto geral, ele ressignifica aquele problema, aquele assunto que é tratado. Ao contrário, quando a gente pega a escola antiga, né, de copywriting, o que eles fazem é basicamente não focar em educar essa pessoa para que ela mesma tenha as suas próprias conclusões e acabe comprando o produto. Eles são mais incisivos, mais diretos. E como eu te disse, os cursos antigos, eles ensinam, né, e ensinavam dessa forma. E o que aconteceu é que a gente ficou muito mal acostumado, né? Aconteceu que o mercado ele começou a cair num contexto de copy, promessa atrás de promessa, de copy atrás de promessa, que a coisa começou a ficar absurda. Por quê? Eu vou pegar um exemplo para você entender, né? Eu vou até pegar... Opa, bati na câmera sem querer. Vou até pegar umas caixinhas de chocolate aqui para você entender. Saca só. Vamos supor que eu queira vender esse chocolate aqui, tá? E eu começo a vender ele, beleza. Aí chega o fulano e ele fala assim, porra, o Cris já tá vendendo esse chocolate. Eu preciso oferecer algo a mais para o cliente comprar de mim. E o que ele faz? Ele começa a oferecer esse chocolate mais esse chocolate.
E aí chega outro fulano, ciclano agora, o terceiro cara. Ele percebe, porra, tem um Cris que vende esse, tem um cara que vende esse, mais esse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender esse e mais um boné. E o que acontece? Quando a gente se depara com várias pessoas, porque o mercado ele vai se inflando, as pessoas vão chegando e as pessoas que vendem coisas ali dentro também vão chegando. E quando a gente se depara com um mercado que tem muitas pessoas ali dentro, acontece que chega num ponto que as promessas começam a ficar absurdas, porque não tem como, né? De uma maneira honesta, a pessoa simplesmente entregar somente o básico, o que é, né? Por exemplo, são vendedores de chocolate. Não tem como ele só entregar 2 chocolates, ele precisa prometer mais coisas. Só que o que acontece é que essas promessas, na maioria das vezes, são promessas mentirosas. São promessas que cavucam ali os desejos das pessoas, eles prometem esses desejos, só que no fundo eles não vão cumprir esses desejos, porque são coisas quase que inacessíveis. É basicamente aquelas coisas que que a gente depara, né? Tipo, pessoas prometendo, você vai ficar milionário. Porra, em um mês você vai conseguir faturar 40 mil reais. São coisas absurdas, né? Então, o nosso mercado ele começou a se prostituir dessa forma e a ficar inflado, chato, por conta desse tipo de comunicação. De uma comunicação somente de informar e demonstrar, né? E quando a gente parte para o outro lado da equação, que é o lado de educar, o lado de ressignificar, é o lado onde aqui que entra o grande assunto desse vídeo, né? Que é onde entra basicamente a produção de conteúdo. Esse lado, ele tem essa função mesmo de educar a pessoa que está consumindo aquele conteúdo. A pessoa mesmo, a partir de vários princípios e crenças daquele criador de conteúdo, daquele produto que ela está vendo ali, ela mesma vai tomar a decisão. Obviamente que tudo é venda, né? Por mais que seja mais lento, mais indireto ou mais direto, o princípio da coisa é que a gente quer vender alguma coisa. Ponto. Isso aqui precisa ser dito, né? Todo mundo quer vender alguma coisa. Só que, quando a gente se comunica, né, não tem problema vender alguma coisa. Inclusive, é até bom você vender soluções para as pessoas. Só que, o que acontece é que o mercado, ele começa a se inflar tanto de pessoas com a mesma comunicação, o mesmo modo de dizer, os mesmos jargões, os mesmos trejeitos, que você começa a ficar cético perante a qualquer promessa que caia na sua frente. E no fundo, você não precisava ficar cético, porque o que acontece? Esse movimento de venda que acontece na internet, ele não é uma coisa nova. Ele é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. Então, por exemplo, você vai na inauguração da padaria, aí o cara coloca lá uns balão, um palhaço na frente, por quê? Porque ele quer promover a padaria dele. Não tem problema ele fazer isso. Só que imagina só, você vai numa avenida que tem várias padarias, vários comércios, e todo comerciante coloca palhaço e balão nessa avenida. Imagina o quão insuportável deve ser andar num lugar desse. E é basicamente isso que aconteceu com o mercado digital por conta desse tipo de comunicação. Essa comunicação de informar, de demonstrar, que as pessoas não se preocupam em tentar educar as pessoas, tentar ressignificar uma ideia que aquele público, aquele cliente tem errado sobre aquele produto e que ela mesma vai se ressignificar na cabeça dela a partir do ensinamento que você está dando de maneira mais indireta, não de maneira tão incisiva e tão informal como o mercado antigo fazia, né? Existe certo e errado? Claro que não. Só que quando a gente se depara e olha para o mercado que está saturado desse tipo de comunicação, é interessantíssimo, até mesmo para você se diferenciar ao meio das pessoas, ao meio desse bando de criadores de conteúdo que eu me incluo nisso, que estão criando conteúdo na internet, é interessantíssimo que você adote esse tipo de comunicação mais indireta pelo simples fato de você ser diferente na sua abordagem, na forma, no que você fala, né? Então, o objetivo com esse vídeo aqui é te mostrar uma realidade que acontece na internet, muitas vezes a gente não identifica, porque eu mesmo passei por esse processo. Eu olhava para o mercado e falava, o que será que tem que mudar aqui para que a coisa, eu consiga ter um trabalho diferente dos demais? É óbvio que a gente sempre vai cair naquele assunto de, você precisa estudar mais, você precisa ter melhores referências. É óbvio, isso todo mundo vai precisar fazer em todos os mercados. Só que quando você entende a estrutura da coisa de forma macro, né, como a comunicação foi construída ao longo dos anos, porque Claudio Hopkins, né, David Ogilvy, eles são publicitários dos anos de 1920, 1930, coisa antiga. E essa construção foi feita ao longo dos anos até o ponto que a gente está agora. Por que você acha que existem marcas que apoiam quase que totalmente a sua comunicação, a sua publicidade em influenciadores? Porque eles perceberam que essa parte direta, né, na verdade, de venda, ela é necessária até certo ponto.
claro que é necessária, só que não basta mais, porque você começa a se tornar uma pessoa chata, né? Você começa a se tornar uma marca que parece que só quer sugar, só quer o venha a nós e o vosso reino nada. Então, o que as marcas começam a fazer? As marcas começam a colocar aportes de dinheiro em influenciadores que, no fundo, o que os influenciadores fazem? Eles mostram a vida deles, eles mostram o dia a dia, coisas que eles fazem, e em alguns pequenos pontos daquela comunicação extensa que eles têm, por exemplo, uma Virgínia Fonseca da vida, eles colocam um pequeno pitch. É como se fosse uma sugestão que você dá ali. Você coloca uma coisinha. E o conteúdo normal, o conteúdo de educação, digamos assim, o conteúdo de ressignificação, o conteúdo de entretenimento continua. E ali, no meio desse conteúdo que vai gerando uma certa confiança em quem está consumindo, quando essa pessoa ela acaba colocando esse ponto de venda que é muito sutil, o público que está acompanhando isso, ele acaba se convencendo de que, pô, né, eu gosto dessa pessoa. O que ela fala, o que ela faz, o que ela mostra, pra mim é uma coisa ok, eu acho legal. Então, isso que ela está indicando pode ser que faça sentido. Vou tentar, vou testar aqui. E assim, obviamente, que acontece com praticamente todos os influenciadores e marcas que usam influenciadores. Então, para concluir, o que eu gostaria, né, que esse vídeo gerasse dentro de você? Basicamente o seguinte, tente, através da sua comunicação, através dos seus stories, dos seus vídeos no YouTube, dos seus carrosséis, enfim, qualquer tipo de comunicação que você tenha para com o seu público. Tente estabelecer uma comunicação mais indireta, porque a partir dessa comunicação indireta, você pode sentir uma pequena quebra em vendas, nesse primeiro momento. Só que você vai começar a construir um background, uma redoma em torno da sua comunicação, da sua própria marca, que a longo prazo vai te dar uma venda muito mais sustentável e contínua. E foi basicamente isso que eu disse para minha mentorada, porque ela veio dessa escola, né? Ela veio dessa escola de pessoas que tem somente aquela resposta direta, aquela venda de mala direta, aquela copy que só informa os benefícios do produto, quando vai acabar, os gatilhos mentais, etc, etc, compra senão vai acabar e acabou. E ela, agora, nesse processo que ela mesma notou que ela precisa começar a produzir conteúdo, senão ela vai ser mais uma no meio do mercado. Eu falei para ela, por que você não tira um pouquinho a mão desse tipo de comunicação? Talvez até abre um pouquinho a mão das vendas e começa a ressignificar a sua mensagem, os seus trejeitos, o seu posicionamento, as suas crenças para com o seu público. Pode ser que você, como eu disse, você tenha uma pequena quebra de vendas agora no começo. Só que, ao longo do tempo, você vai estar construindo essa camada que é quase que inquebrantável dentro da sua comunicação, dentro da sua marca. Fechou? Então, é basicamente isso que eu gostaria que você tentasse aplicar, né, dentro da sua produção de conteúdo hoje e depois note a diferença e talvez volte aqui nos comentários para me dizer o que você notou de diferença. Fechou? Também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Como eu te disse, nesse ano de 2025, eu vou estar postando mais conteúdos que o normal aqui dentro do YouTube. Fechou? E agora eu vou deixar um vídeo aqui, bem aqui nessa parte aqui, recomendado para você, para complementar esse assunto desse vídeo aqui. Fechou? Então é isso, tamo juntos, valeu, falou e fui.